Meu caro presidente Nelson Trade, Marcos Duval, senador, senhor ministro Fernando Azevedo, eu acompanhei aqui atentamente a apresentação de Vossa Excelência e, com a precisão cirúrgica, Vossa Excelência fez uma radiografia do trabalho do Ministério da Defesa com as suas forças, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, facilitando, inclusive, a visão mais ampla de cada um dos membros desta comissão. Obviamente que aí surgem perguntas as mais variadas possível, até porque no arco em que se abrigam as atribuições de Vossa Excelência, muitas vezes perguntas que parecem não serem pertinentes ao Ministério. Obviamente, a interface que elas representam, claro que nos provoca a fazer esses questionamentos a Vossa Excelência. Inicialmente, como primeira pergunta, eu gostaria de ver com Vossa Excelência quais são os projetos, os acordos que na área de segurança e defesa que foram firmados pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, agora quando da sua ida a Israel. Nós sabemos que Israel detém uma tecnologia avançadíssima e nesses acordos firmados, queríamos saber exatamente qual era o alcance para as ações dos nossos ministérios, das nossas forças, né? A segunda pergunta era com relação a uma área que é um orgulho para nós brasileiros, principalmente para os amazônidas, em relação às ações desenvolvidas pelos batalhões de engenharia de construção. Gostaria de ver exatamente em que estágios estão os trabalhos, naquele trecho mais crítico, como o senhor apresentou aqui, do asfaltamento da BR-163, porque ali, na verdade, é o grande gargalo para a exportação da nossa soja do Centro-Oeste. E, na hora da dificuldade, obviamente, o Exército que pegou essa parte da obra. E também, como é que estão os trabalhos em relação à BR-319. Nós sabemos que praticamente o Amazonas, o estado de Roraima, estamos isolados do resto do país. E a BR-319, por questões ambientais, já históricas, né, há uma dificuldade enorme, até na manutenção daquela rodovia. E nós sabemos que os estudos técnicos que já estão elaborados dão totais condições para que aquela rodovia fosse asfaltada. Isso é fundamental para integrar a Amazônia, né? Integrar a Amazônia, porque hoje é uma reivindicação do Estado do Amazonas. O único meio de transporte que nós temos hoje é o fluvial e o aéreo, caríssimo. Então, ver realmente como pensa o Ministério em relação a essa rápida retomada da construção do asfaltamento da BR-319. Também em relação a outro tema, a lei do abate, né, foi estabelecida já há alguns anos atrás, e em que estágio estão as operações, quais são as operações que têm sido mais efetivas, se foram identificado uma diminuição do número do tráfego aéreo, porque praticamente na década passada era o meio de transporte da maioria das drogas que circulavam na Amazônia era exatamente aéreas. Então, como se encontra hoje a lei do abate em relação a esse controle efetivo? Nós temos lá no nosso estado, como é do conhecimento de Vossa Excelência, uma questão enorme, que é exatamente numa rodovia internacional, Manaus, Boa Vista, Caracas, Georgetown, um trecho de apenas 145 quilômetros na reserva dos Vaimiris a Troaris, que ainda temos o dissabor de termos aquela corrente fechada das 6 da tarde às 6 da manhã, ou seja, não passa ninguém, como se fosse um território estrangeiro. Então, o presidente Jair Bolsonaro, entendendo a importância estratégica e política do nosso Estado, é o Estado mais setentrional do país. Primeiro, em reunião do Conselho de Defesa,
decidiu a construção do Leão de Tucuruí, que vai ligar definitivamente o Estado ao Sistema Energético Nacional. E lógico que por ali, paralelo a essa rodovia BR-174, passará também o Leão de Tucuruí. Então, qual o sentimento do ministro em relação à necessidade urgente de ser retirada aquela corrente para acabar com o apartheid entre as comunidades indígenas que estão integradas na comunhão nacional e os brasileiros, os milhares de brasileiros que ali vivem, né? Eu acho que ali se tornou um gueto, praticamente por conta desse impedimento do tráfico 24 horas, contrariando inclusive a Constituição com o livre direito de ir e vir. E também quais as ações que estão sendo desenvolvidas em relação à Amazônia Azul. Nós sabemos que a Amazônia Azul praticamente é maior que a Amazônia brasileira. Então, quais são as ações que estão sendo desenvolvidas no sentido de nós cada vez mais protegermos as nossas riquezas, seja na pesca, seja os minerais estratégicos que estão ali dessa costa brasileira, seja o petróleo, né, e outras riquezas que, na verdade, nós precisamos cuidar e preservar. Muito obrigado. Com a palavra, o senador Flávio Bolsonaro, que é o último que fará a pergunta. Bom dia a todos, parabéns.